Se você investe há alguns anos e olha para trás com honestidade intelectual, eu quero começar com uma pergunta direta. O seu resultado realmente compensou o risco assumido, o estresse das quedas e o tempo que você dedicou pensando em mercado? Porque a maioria das pessoas acredita que está investindo bem, até fazer a conta completa. E quando faz essa conta, considerando imposto, taxas, erros de timing, resgates antecipados, descobre que o retorno foi apenas medíocre. Nem um desastre, nem algo extraordinário, apenas mediano. E isso, para quem assume o risco da renda variável, deveria incomodar profundamente. O mais curioso é que nunca foi tão fácil investir. Nunca tivemos tanto acesso a relatórios, análises independentes, plataformas digitais, carteiras recomendadas, cursos, vídeos, podcasts. O investidor moderno dispõe de mais ferramentas do que qualquer geração anterior. Ainda assim, os resultados médios continuam decepcionantes. E isso não é uma percepção isolada ou brasileira. Estudos conduzidos pela Dalbar mostram há décadas que o investidor médio captura uma parcela significativamente menor do retorno do que os próprios fundos onde investe. Em diversos períodos longos, o mercado entregou algo próximo de 9% ou 10% ao ano em dólares, enquanto o investidor médio ficou vários pontos percentuais abaixo disso. Não porque o ativo fosse ruim, mas porque as decisões ao redor do ativo destruíram parte relevante do ganho. Então a pergunta inevitável é: onde está o vazamento? Não é falta de inteligência, não é falta de informação e, na maioria das vezes, não é nem o ativo isoladamente. O problema é estrutural, está no comportamento, está na ausência de estratégia clara, está nos conflitos de interesse do sistema. Está na diferença entre declarar que investe para o longo prazo e agir como se estivesse permanentemente reagindo ao curto prazo. Se você quer entender como organizar isso de forma técnica e estruturada, alocação, impostos, custos, risco, horizonte e governança pessoal do patrimônio, eu explico tudo isso no passo a passo na minha formação completa de gestão patrimonial. O link está na descrição e ela foi construída exatamente para quem já percebeu que improviso financeiro não é estratégia. Mas antes de falar em solução, é preciso desmontar o mecanismo do erro. Existe uma crença confortável no mercado financeiro. Se você estudar um pouco mais, acompanhar notícias, escolher boas empresas e diversificar, naturalmente terá bons resultados. Parece lógico, é sedutor, mas a realidade estatística não confirma essa narrativa. A maioria dos investidores não constrói patrimônio relevante com ações. A maioria gira em torno da média, quando não fica abaixo dela. E isso acontece por um motivo simples e incômodo. O investidor médio se comporta como a média. Ele entra quando o otimismo já está elevado, sai quando o medo já dominou, ajusta a estratégia no meio do caminho, troca de produto porque o cenário mudou, muda a alocação porque agora a taxa de juros é outra, age mais por reação do que por plano. O mercado financeiro é impessoal. Ele não sabe quem você é, quanto você estudou ou quanto você se esforça. Ele responde a fluxo, risco e expectativa. E o investidor médio, quase sempre, reage exatamente no pior ponto do ciclo. O padrão é previsível. O mercado sobe por um período consistente. As manchetes passam a destacar ganhos expressivos. Amigos comentam que estão ganhando dinheiro. A sensação de estar ficando para trás aparece. A pessoa entra, não porque avaliou o preço versus valor com calma, mas porque a alta recente virou justificativa suficiente. Depois vem a correção. A volatilidade aumenta, o noticiário muda o tom, o medo substitui a euforia, e o mesmo investidor que entrou por otimismo sai por insegurança. Esse ciclo, euforia, entrada tardia, correção, pânico, saída, se repete há décadas. E é exatamente ele que explica por que o investidor médio captura menos retorno do que o mercado entrega. O problema raramente é a ação, o fundo ou o ETF. É a sequência de decisões ao redor deles. E como se não bastasse o erro de timing, existe um segundo vazamento, mais silencioso e socialmente aceito, o excesso de giro de carteira. Muitos investidores confundem movimentação com sofisticação, vendem para realocar melhor, entre aspas, compram para aproveitar a oportunidade, mudam de estratégia porque o cenário mudou. Cada decisão parece racional quando analisada isoladamente, mas cada movimento carrega custo, corretagem, spread, imposto, eventual perda de benefício fiscal e, principalmente, o risco de reagir a algo que o mercado já precificou. No longo prazo, o giro excessivo funciona como um imposto invisível sobre o patrimônio. Ele não destrói tudo de uma vez.
ele corrói lentamente o retorno composto. E como essa corrosão é gradual, o investidor não percebe. Ele acredita que está sendo ativo, atento, estratégico, quando na prática pode estar apenas transferindo parte relevante do seu retorno para intermediários e para o próprio custo do erro. Ao mesmo tempo, existe outro fenômeno recorrente. O investidor raramente segue uma estratégia consistente. Ele segue narrativas. Em determinado momento, o tema da vez são ações de crescimento, depois small caps, depois commodities, depois criptoativos, depois inteligência artificial, ouro, prata. Sempre há uma nova história convincente, com gráficos impressionantes e uma explicação aparentemente lógica para justificar por que agora é diferente. O problema não é o ativo em si. O problema é entrar motivado pela narrativa dominante e não por uma tese estruturada dentro de um plano maior. Modismo cria a sensação de clareza, parece fundamentado, parece racional, mas, na prática, costuma ganhar força justamente depois que boa parte do movimento já aconteceu. O investidor médio não entra no início silencioso de uma tendência estrutural. Ele entra quando o tema já virou consenso, e consenso em mercado frequentemente significa preço esticado e retorno futuro mais comprimido. Mas existe uma camada ainda mais profunda, que raramente é discutida, a falta de clareza de objetivos. Muitas pessoas afirmam que investem para o longo prazo. Falam em aposentadoria, independência financeira, construção de patrimônio. No discurso, o horizonte é de 15, 20 ou 30 anos. Mas, na prática, o dinheiro não está realmente comprometido com esse prazo. Surge uma mudança de carreira. Aparece a oportunidade de abrir um negócio. Vem a decisão de comprar um imóvel maior. E a vida acontece, e o recurso que era intocável por décadas precisa ser resgatado em 3 ou 4 anos, muitas vezes em um momento desfavorável do ciclo. Isso não é falta de disciplina moral, é falta de planejamento integrado. Investimento não pode ser tratado como uma caixa isolada. Ele precisa conversar com fluxo de caixa, reserva de emergência, projetos pessoais, estrutura societária, perfil de risco real e margem de liquidez. Quando o horizonte real não está claro, qualquer oscilação parece ameaça. Quando o objetivo não está definido com precisão, qualquer nova narrativa parece mais atraente do que a estratégia anterior. A carteira passa a ser ajustada ao sabor do ciclo e das circunstâncias, e não dos objetivos estruturais do investidor. E enquanto a estratégia for moldada por emoção e improviso, o retorno dificilmente será extraordinário. Ele será apenas a consequência natural de decisões fragmentadas. Como se isso não bastasse, o ambiente onde o investidor opera também não é neutro. O mercado financeiro é estruturado sobre incentivos. Bancos precisam vender produtos, corretoras precisam gerar receita, estruturadores precisam distribuir fundos, COEs, previdências, operações estruturadas. Em muitos casos, a remuneração do assessor ou do gerente está ligada ao que é vendido, não necessariamente ao que é mais eficiente para o cliente no longo prazo. Isso não é uma crítica pessoal a profissionais específicos, é um modelo de negócio. E modelos de negócio geram comportamentos previsíveis. Produtos simples, baratos e eficientes costumam gerar pouca margem para quem distribui. Produtos complexos, com taxas elevadas e estruturas difíceis de entender, tendem a ser mais rentáveis para quem vende. O investidor médio confunde disponibilidade com adequação. Se está na prateleira do banco, presume que foi selecionado pensando no interesse dele. Muitas vezes, o critério principal foi a rentabilidade para a instituição. Some comportamento emocional, excesso de giro, modismo, falta de clareza de objetivos e conflitos de interesse estruturais. O resultado dificilmente será o extraordinário. O investidor começa o jogo em desvantagem e o mais perigoso, sem mesmo perceber. Agora vem a parte contraintuitiva. O investidor que aceita conscientemente capturar o retorno médio do mercado e concentra seus esforços em reduzir taxas, reduzir impostos, evitar giro desnecessário, estruturar a alocação de forma coerente e manter a disciplina, tem grande chance de terminar com um retorno acima da média dos investidores. Perceba o paradoxo. Ele não tenta ser brilhante, não tenta prever o próximo setor da moda, não tenta encontrar a ação que vai multiplicar. Ele simplesmente evita os erros estruturais que destroem retorno. E isso, por si só, já o coloca acima da maioria. Muitos acreditam que a solução está no stock picking, escolher as empresas certas e resolver o problema. Parece lógico, mas estatisticamente é muito mais difícil do que parece.
A maior parte dos gestores ativos não consegue superar consistentemente os índices após taxas. Além disso, uma parcela relativamente pequena de ações é responsável por grande parte do retorno agregado do mercado ao longo do tempo. Errar essas poucas vencedoras estruturais compromete significativamente o resultado. Stock picking exige vantagem informacional, processo rigoroso e controle emocional superior, sustentados por décadas. Não é impossível, mas a probabilidade de fazer isso de forma consistente é bem baixa. Uma alternativa mais racional é reconhecer que o retorno de mercado não é homogêneo. Existem fatores sistemáticos, como valor, qualidade, tamanho e momentum, historicamente associados a prêmios de risco adicionais. É o que se convencionou chamar de factor investing. Não se trata de apostar em empresas específicas, mas de estruturar exposição a características que, ao longo do tempo, foram recompensadas. No final, a diferença entre retorno medíocre e retorno consistente raramente está em genialidade. Está no processo, em aceitar o que o mercado pode oferecer, em estruturar a exposição de forma inteligente e, principalmente, em eliminar com disciplina tudo aquilo que corrói o retorno ao longo do caminho. O mercado não pune falta de inteligência, ele pune falta de estrutura. Resultado médio é consequência direta de comportamento médio. Se você quiser algo diferente, não precisa ser brilhante, precisa ser estratégico, precisa reduzir fricção, custo e impulsividade. Precisa ter clareza de objetivo e disciplina de execução. Retorno acima da média não nasce de previsões brilhantes, não nasce de acompanhar mais notícias ou de trocar de estratégia a cada novo cenário. Ele nasce de um processo sólido, coerente com seus objetivos, eficiente em custos, disciplinado na execução e mantido por tempo suficiente para que o efeito cumulativo trabalhe a seu favor. E quando você olhar para trás daqui a 10 ou 15 anos, a pergunta do início voltará. O resultado compensou o risco, o estresse e o tempo? A resposta não vai depender da próxima ação que você vai escolher amanhã. Vai depender da estrutura que você decide construir hoje. O mercado não exige genialidade, ele exige consistência. E quem insiste em agir como a média continuará colhendo exatamente o que a média colhe.